Sejam bem-vindos ao nosso curso do Apocalipse Descomplicado, tentando entender esse livro que é o livro mais difícil da Bíblia, mas também entendemos que esse livro é difícil, mas não é impossível, e ele foi escrito não foi para teólogos, ele foi escrito para o povo de Deus. Então podemos sim, passamos agora, vocês passaram por 3 vídeos explicando sobre as posições, as formas que não entendemos, né, a questão de simbologias, coisas que não compreendemos que dificulta mais ainda o entendimento do livro. Então realmente o livro é um livro muito complicado para nós hoje, e principalmente quando a gente, na hora da leitura, assume pressupostos, né, faz coisas que dificultam, é mesmo que o negócio fica quase impossível. Algumas pessoas comentaram no debaixo da propaganda, né, tal, que a gente estava fazendo na internet, mas vocês querem a profecia, vocês querem desconsiderar, não é isso, mas a gente quer fazer com que esse livro, que a Bíblia entende que é algo para o povo de Deus, não é só para teólogos estudarem em seminário, é para todos, seja compreendido pela igreja. Então a gente vai começar hoje, vamos respeitar a divisão do próprio livro, né, que nós temos. Vamos começar hoje pelo prólogo, que é a introdução do livro, né? O autor dá ali a introdução de como vai ser o livro. Vamos ver entender como é que esse livro ele vai começar, porque se a gente não entender isso aqui, não entende o resto. E quais são as intenções, o autor ali, o que quer se fazer? É óbvio que aquilo que a gente já passou. Nós precisamos compreender que a mensagem do Apocalipse, antes dela ser uma mensagem futura, ela tem uma mensagem presente para a igreja. Vitor, como assim? Lembra que esse livro foi escrito há quase 2000 anos atrás. E ele foi escrito para as igrejas da época. Então, Cristo estava trazendo uma mensagem através de João para a igreja da época. Então, a gente não pode assumir só essa perspectiva futura. O livro tem uma mensagem para nós hoje. E fala de coisas por que nós precisamos compreender. Então, nós vamos passar aqui, até o capítulo 22, entendendo a mensagem atual para o livro do Apocalipse. O que as pessoas da época compreenderam, entendeu? Então a gente vai passar por isso, principalmente dando um foco nessa questão atual da mensagem. Ela tem uma mensagem profética, a maioria das pessoas conhecem, né, mas não compreendem a mensagem atual, tanto que eu já até falei num vídeo que por causa dessa comportamento de entender o livro do Apocalipse de uma forma só futura, né, as pessoas do capítulo 4 até o capítulo 21 por aí, você não vê pregação nas nossas igrejas, só se prega até o 3, porque eles são as cartas às igrejas que nós vamos passar, né? Que tem muita coisa ali que as pessoas falam também achando que é fácil, mas não é. Complicam demais, ali erram, a gente vai passar. E só prega o 22 ali, 21, 22, porque é falar do céu, da glória, mas não prega esses capítulos ali no meio. Por quê? Porque entende que é só uma coisa futura, algo que ainda vai acontecer no futuro, e aí perde aquela ideia do que isso serve para os dias de hoje. Nada. E não, o livro por um todo foi escrito para a atualidade da igreja, para tantos crentes de 500 anos atrás, de 100 anos atrás, de 2000, né, anos atrás que foram escritos, ele foi escrito para isso. Ele traz uma mensagem de Cristo atual à sua igreja sempre. Então é isso que nós vamos explorar aqui no curso, essa atualidade dessa mensagem que se perdeu. Então vamos começar lendo, a gente sempre tem que começar com a Bíblia aberta. Tá? Obviamente não vai ser uma pregação, mas também não vai ser aqui no sistema de aula, né? Porque às vezes acaba ficando maçante. Quero trazer bem uma ideia de uma conversa com vocês, obviamente, né? Trazer essa ideia um pouco mais descontraída. E a gente vai e vamos avançando, né? Vai ter os textos aí para ajudar, indicações bibliográficas que eu também uso. Eu uso aqui o ISBE, eu uso que é o livro base aqui do nosso comentário, das nossas aulas aqui, né, das nossas explicações. Vai ser o Grant Osborne, nós vamos usar aqui Norman Geisler, nós vamos usar autores que têm peso teológico, né, são teólogos de cadeira, né, são doutores nas suas áreas, para nos ajudar a compreender melhor e vamos partir, tá bom? Vamos começar. A primeira coisa que o livro já começa dizendo é o quê? Capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Aí a primeira coisa que você já aprende aqui, por que a gente está fazendo esse curso? Porque aqui está dizendo aqui, ó, revelação de Jesus Cristo. Olha que interessante, o nome do livro é Revelação. Então, diferente de Daniel, que diz que o livro Deus manda Daniel selar, isso vai aparecer lá no final do Apocalipse. Jesus manda João não selar o livro, traduzindo, é um livro para revelar, não esconder. Então, Vitor, mas então e aí? Então por que você tem que tomar cuidado que a palavra Apocalipse não é de tragédia, é de revelação.
Cristo, através desse livro, quer nos descortinar, quer tirar dos nossos olhos esse não conhecimento e quer nos revelar algo sobre ele. É a revelação de Jesus Cristo. E a questão aqui que alguns vão até falar por causa do grego, não vou entrar aqui nessas coisas, que o pessoal quando começa a falar de grego e hebraico já começa. Não, 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 não. Vamos falar aqui, revelação de Jesus Cristo. A maioria dos autores entende que aqui não é uma revelação sobre a pessoa de Jesus Cristo, até porque sobre a pessoa de Jesus Cristo você vai ter os evangelhos falando sobre isso e até o evangelho de João, que é o próprio escritor também desse livro, tá bom? Aqui é mais apropriado que Jesus não é em si só o tema, mas Jesus é o autor do livro, e aqui em si é a revelação de Jesus Cristo, porque Jesus passa isso para João. E essa revelação não fala só de quem Jesus é óbvio que vai falar um pouco de Jesus, mas o principal objetivo é falar das ações de Jesus do mundo. Então aqui ele vai falar revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Olha aqui, isso aqui é muito bonito, por quê? Porque ele está dizendo o que para nós? Olha só, essa é a revelação de Jesus para dar aos seus servos. Aqui servos são escravo. Ele está falando de nós, do povo dele. É a revelação que ele nos deu. Ele não deu para os teólogos, para os grandes sábios. Tanto que isso é muito bonito quando a Bíblia vai falar, porque ele deu, ele na sua perspectiva de trazer a nova aliança ao homem, a Bíblia vai deixar muito claro isso, que o que? Ele, para confundir as coisas sábias desse mundo, ele escolheu as coisas loucas. Então, ele não, aqui não tem uma perspectiva de trazer coisas só para os pastores estudarem, não. É para os servos. São para todos nós, é para você que está aí. Deus tem uma mensagem para você nesse livro. É a revelação de Jesus para você. E ele vai falar o quê? Que lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então aqui a maioria dos teólogos vão entender o quê? Que esse brevemente deve acontecer no sentido de iminência. Alguns vão até falar, mas brevemente acontecer na época e não aconteceu. Realmente, lá no capítulo até 22, vai falar que brevemente Jesus virá. Aí alguns vão até falar, mas não veio, tá vendo? Realmente, então, o que os teólogos entendem? Que a palavra brevemente deve acontecer no sentido de iminência. Que quando acontecer, vai acontecer muito rápido. Quando começar a acontecer as coisas que a Bíblia fala, isso vai se trazer de uma forma, vai acontecer em um período muito curto de tempo. E como o Grant Osborne vai trabalhar, essa ideia de brevemente é uma coisa que vai acontecer em quase todas as epístolas do Novo Testamento, essa mensagem de uma iminência, que tem uma intenção não de ficar pensando numa coisa futura, mas a ideia esse brevemente deve acontecer é uma ideia de uma ética, é de trazer uma mensagem à igreja. Que mensagem é essa? Olha só, a responsabilidade de viver com Cristo nessa responsabilidade, de viver preparado para a sua volta, de viver como se ele estivesse voltando. Como disse John Wesley uma vez que o perguntaram, John Wesley, o que você quer estar fazendo quando Jesus voltar? John Wesley respondeu, olha só, eu quero estar fazendo o que eu faço todos os dias, porque todos os dias eu espero a volta do Senhor. Então essa ideia aqui que os autores vão entender, que é uma ideia de trazer uma responsabilidade. Por isso que o Apocalipse ele não é só uma profecia, mas ele tem uma mensagem, ele é uma epístola também, ele tem uma mensagem de Deus para a igreja, de trazer à igreja a santidade, a responsabilidade no serviço, a responsabilidade no viver cristão. Então ele vai dizer, o que brevemente deve acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Então a ideia aqui é muito simples. Deus passou para Cristo, Cristo passou para o anjo passou para João e João passou para nós, para que nós hoje pudéssemos entender essa grande revelação de Deus para nós. Aí ele vai dizer aqui no versículo 3 aquilo que é o importante para nós destacar hoje nesse vídeo. Bem-aventurado aquele que lê e que ouve as profecias, as palavras dessa profecia, dependendo da tradução. E que guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Isso aqui é muito interessante porque ele vai falar aqui, bem-aventurado. E esse bem-aventurado aqui é a mesma palavra grega quando aparece lá em Mateus, em Lucas, das bem-aventuranças de Jesus. Quando Jesus começa a falar bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados mansos, é a mesma coisa. Felizes é uma satisfação, é uma felicidade completamente diferente da que o mundo tem. Vocês são bem-aventurados, é uma perspectiva divina. Bem-aventurado é aquele que lê
e que ouve. O pessoal, por que lê e ouve? É porque olha que isso que é interessante, por que a mensagem do Apocalipse é para você, não é só para eu que sou teólogo, pastor. É que ele vai dizer assim, aquele que lê e os que ouvem. Um é no singular, lê, e os que ouvem, plural. É porque isso aqui foi escrito para ser lido para a igreja da época. Porque a igreja, obviamente, naquela época nem todo mundo tinha Bíblia, dê valor à sua Bíblia. Porque nem todo mundo tinha, eram cópias que eram transitadas pelas igrejas manualmente, né? E o que acontece ali? Você tem um oficial, o que os teólogos vão dizer é que você tem um oficial, como o Grant Osborne vai falar, que eles liam essa carta e as pessoas, os ouvintes, os crentes ouviam. É por isso que ele fala, os que leem e os que ouvem. O que lê, né, que é esse oficial da igreja que lê, e os que ouvem. Porque nem todo mundo tinha hoje, como você tem a Bíblia no celular, a Bíblia na mão, né? Eles não tinham esse privilégio, eles não tinham essa bem-aventurança que nós hoje temos de ter a palavra de Deus na mão de cada um. Então é isso que ele está falando, bem-aventurados, vocês são felizes. Aí, Vitor, mas eu queria entender. Mas por que bem-aventurado? É aqui que vai entrar todo o nosso curso nisso. Vitor, a perspectiva que Cristo leva a João, e a gente vai trabalhar isso melhor no próximo vídeo, tá? A perspectiva que João quer trazer para a igreja, que Cristo trouxe para ele, é para que nós parássemos de ver as coisas com essa visão humana. É que nós tivéssemos uma visão como Cristo tem. É uma visão divina. Não é à toa que Deus, como a gente vai trabalhar no próximo vídeo, leva João para uma perspectiva que ele vê as coisas lá do alto. É olhar as coisas numa perspectiva que Deus olha. Por quê? Porque a ideia de bem-aventurança, quando Jesus vai começar a trazer, é sempre trazer uma oposição à ideia de felicidade que o homem tem. A ideia de bem-aventurado aqui, ele está dizendo só, bem-aventurado são vocês, a ideia de que, ó, na perspectiva de Deus, na perspectiva de Cristo, na perspectiva das coisas celestiais, vocês são bem-aventurados, não são os homens. Lembrando que você passa um período de perseguição muito grande aqui. E a igreja está se perguntando, rapaz, a gente está sendo perseguido, o ímpio prosperando. Então, a gente vai trabalhar isso melhor no outro vídeo. Ele quer dizer o que? Olha só, vocês estão olhando de uma perspectiva errada. Eles não são bem-aventurados porque eles não estão sendo perseguidos e vocês são malditos porque estão sendo perseguidos. Vocês são bem-aventurados porque vocês estão olhando com um olhar muito humano. Vocês não estão olhando com o olhar de Deus, na visão de Deus. Os ímpios, as pessoas que não estão sendo perseguidas aqui na época da igreja e também na nossa época, eles estão bem. Mas na perspectiva de Deus, eles estão condenados. E na perspectiva de Cristo aqui, aqueles que ouvem a mensagem desse livro são bem-aventurados, são abençoados por Deus. É por isso que esse livro é para todos nós. Ele é a bênção de Deus para o seu povo. É a mensagem de Jesus Cristo para o seu povo. É a perspectiva de Deus de dizer que, para o homem, a visão humana, vocês estão mal. Mas a visão correta, que é a visão de Deus, vocês são bem-aventurados. Ele vai dizer, vocês são bem-aventurados porque ouvem as palavras dessa profecia. E guardam. Olha que interessante, a ideia de guardar aqui é a mesma ideia de que vai aparecer lá em João e aparece no Novo Testamento, no Antigo vai aparecer muito. A ideia aqui de guardar é uma ideia de prática. Você pode traduzir como aquele que ouve e que pratica. Então você pergunta, calma aí, mas o que tem no Apocalipse para praticar? É exatamente o curso. O livro do Apocalipse não é só um livro que fala de coisas futuras que a gente que não tem nenhuma conotação com a nossa realidade, que nada serve para nós. Por isso que a gente não prega muito o livro do Apocalipse, do 4 ao 21, por causa disso. Porque a gente não enxerga a mensagem do livro para nós hoje. Mas ele está dizendo que, olha, não é só do capítulo 1, 2 e 3, todo mundo só prega até o 3. É o livro todo. É aqueles que guardam. O livro tem uma perspectiva de uma carta também, ele é uma profecia, mas também uma carta, de trazer à igreja a responsabilidade de advertir a igreja, de trazer a atenção à igreja a viver a perseverança da fé. Lembrando que a igreja nesse período ela não é só perseguida. Você tinha uma pressão da cultura, lembrando que nessa época a religiosidade e o Estado romano eram ligados. Então, você não adorar, não estar na religiosidade daquele povo, é a mesma coisa que ser um crime. Então, a pressão nessa época, e a gente vai ver isso nas cartas, as 7 cartas, né, das igrejas, a pressão de contaminar que a igreja estava passando, de ser contaminada com o mundo, era muito grande. Então, a perseguição de morte
e a contaminação dessas coisas do mundo. A idolatria, os comportamentos, a mentalidade mundana. Então ele está trazendo aqui, ó, os que guardam. Por quê? Porque o Apocalipse tem uma mensagem para trazer a santidade à igreja. Não é uma mensagem só futura, de coisas futuras, não. Tem uma mensagem atual, de trazer a igreja de despertamento para viver uma vida santa, porque o tempo está próximo. Ele vai repetir, porque o tempo está próximo. A mesma coisa, trazer a igreja a responsabilidade, que é iminente. O tempo está próximo. A ideia de que a igreja precisa viver como se Cristo voltasse daqui a um dia. A igreja precisa ter responsabilidade, a santidade, tanto que vai ter muito tratado isso, o culto, a adoração a Deus, a santidade. Porque como nossos irmãos viveram há 2000 anos, hoje nós precisamos perseverar diante da perseguição e perseverar diante da contaminação que o mundo, o sistema do mundo tenta nos impelir. Aí ele vai parar a terminar essa parte, ok? Então ele termina dizendo qual? Porque o tempo está próximo. E aí ele vai para a segunda parte dessa introdução, tá? Se quiser dar uma pausada aí, bebe uma água, relaxa, faz uma massagem, tá bom? E aí ele vai dizer, olha só, vai começar a falar do autor, ó, João, as 7 igrejas que estão na Ásia. E aqui vai até se entender, mas por que na Ásia Menor? Hoje a Ásia Menor, você pode, até coloco aqui, é hoje a Turquia. É um lugar bem próximo, diante do que a igreja começou em Jerusalém. A Ásia Menor é um lugar bem próximo do centro do Império Romano, perto da Grécia, perto de Roma, é muito mais próximo. A Ásia Menor é um lugar muito importante, principalmente por causa da questão do comércio, questão portuária. E o que acontece? A Ásia tinha muito mais de 7 igrejas. Eu penso que por que 7 igrejas? É porque os teólogos vão entender que essas são as 7 principais igrejas da época. E aí a pergunta é, mas então a mensagem não é para nós hoje? Por quê? Porque todas as vezes que a mensagem é trazida a uma igreja aqui, ele vai dizer assim, o que o Espírito diz às igrejas. Então a ideia é que João pegou essas 7 igrejas, que são as 7 igrejas principais, para fazer mais ou menos uma ideia de, olha só, essas 7 igrejas aqui representam, tem os 7 problemas que as igrejas em geral têm. Ele pegou 7 igrejas para representar o problema geral que a igreja estava passando. Então ela escolhe 7 principais igrejas e traz esses problemas que se aplicariam a todas as outras igrejas, tá bom? E aí a ideia é o quê? Que são 7 realmente igrejas. Alguns vão até tentar dizer que aqui é um símbolo dos 7 períodos da igreja durante a história. Isso é um pouco furado, tá? Você não tem base histórica para dizer que essas 7 igrejas são 7 estágios da igreja, desde o século I até os últimos tempos. Porque se você compreende a igreja, você tem que compreender a igreja pelo mundo todo, não só a igreja do Ocidente, mas a igreja do Oriente também. E a crise que uma igreja está passando hoje, em outro lugar não está passando. Então é muito complicado você ver isso como 7 igrejas, que é uma ideia de 7 períodos da história da igreja. Isso não tem como. Os grandes autores não são unânimes em dizer que isso não faz nenhum sentido, não pode. Ali realmente ele está falando de 7 igrejas, falando de 7, ali são 7 igrejas, 2 estão bem e 5 têm problemas a serem corrigidos, né? E que são 7 igrejas que existiram realmente. Dá a entender que aqui é literal, mas é que também essas cartas eram distribuídas pelas igrejas. Então ali João pega 7 igrejas principais e usa aquilo ali como uma forma de mostrar o que é a igreja. Então se você pegar um pouco de história, essas 7 igrejas você tem ela em todas as épocas. Se você pegar hoje, você encontra igrejas tanto como Laodiceia, Filadélfia, como Éfeso. Então dizer que isso é um período da igreja não funciona muito bem. Isso aqui são 7 igrejas mesmo que existiram na Ásia Menor, 7 principais igrejas, tá? E que João usou como base para trazer as advertências de Cristo e que iria servir para todas as outras igrejas. E ele vai falar, então serve para nós, serve para mim e para você hoje, tá? João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele. Aí vai começar. Aqui lindo. Por que o Apocalipse é uma mensagem tão linda e as pessoas não percebem? Graça e paz. Ele usa 2 expressões aqui de idiomas diferentes nas suas raízes. A graça, que é o sharia, né? Que é a ideia de graça, e o paz aqui do hebraico, que é o shalom. Então é a ideia de que, olha só, da parte, ele escreve isso, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz. Isso aqui é muito lindo, sabe por quê?
Porque a gente às vezes passa com isso, porque até se cumprimenta assim, a paz do Senhor, graça e paz. Mas aqui é lindo o que ele está dizendo. Ele escreve as 7 igrejas que estão na Ásia. E da parte deles vocês têm graça e paz. Aí você fala, meu Deus, que lindo. Por quê? Porque a igreja estava passando por perseguição, dificuldade. Ele vai dizer, não, com Cristo vocês têm graça do trono de Deus. Vocês têm a verdadeira paz que o mundo não tem. Isso é muito lindo. E de quem vem a nossa graça e a nossa paz? Olha, tá vendo como é que o livro tem uma mensagem atual que a gente às vezes não percebe? Temos a graça de Deus, o favor de Deus que o homem não tem, o mundo não tem. Nós temos a paz que o mundo não tem e jamais terá, o dinheiro não pode comprar. Aí o que ele vai trazer aqui? Olha só, graça e paz da parte daquele. Aqui vai vir falando de onde vem a nossa graça e paz. Nossa graça e paz não vem do dinheiro, não vem do império, não vem do governo, não vem das empresas. Nossa paz e a nossa graça vem daquele que era, que há de vir. Olha que lindo, ele vai dizer, ó, nossa graça vem dele, que era e que há de vir. Isso aqui é o nome que, se você lembrar, é o nome de Deus, lá em Êxodo 3. Então aqui ele está falando do Deus que aparece lá para Moisés em João 3. É o Deus que seria apresentado ao faraó, que é o Deus que libertaria o povo daquela opressão. Então aqui ele está dizendo, eu sou esse Deus. Eu sou o Deus, eu sou da onde vem a palavra Jeová, né, que é o tetagrama do nome de Deus, que a discussão é muito grande, não vamos entrar aqui, que é Jeová e Yahvé, né, que é o YHWH no hebraico, né, que vai se ter esse tetagrama, essas 4 letras, Yod, Re, Vav, Re, no hebraico, que é o conhecido de Jeová, né, que a gente está acostumado a falar. Então ele está falando que, olha só, esse Deus é o Deus que dá para vocês graça e traz a paz. É o mesmo Deus lá do Egito que libertou o povo do Egito, é o mesmo Deus que vai nos libertar dos nossos inimigos, daquele que nos oprimem. Aí ele vai dizer depois, ó, da parte dos 7 Espíritos de Deus. Aqui é uma óbvia alusão a Isaías 11, quando ele vai falar ali das 7 características dos Espíritos de Deus. Lembrando que, na maioria das vezes do Apocalipse, números são símbolos, são simbólicos. Aqui, obviamente, Deus não tem 7 Espíritos, o que é isso? É aqui a ideia que está aludindo, lembrando que o Apocalipse usa muito os livros do Antigo Testamento, principalmente Isaías, Daniel, Ezequiel, que vai usar Zacarias. Então são livros que são muito usados, até recomendo ler também esses livros. Né? Então aqui ele está falando dos 7 Espíritos de Deus, as 7 características desse Espírito de Deus. Vou colocar aqui para você ver, né, o que aparece lá. Então é desse Espírito que vem a nossa força, não vem do dinheiro. E ele vai dizer da parte do Senhor Jesus Cristo. Ele chegou aqui, ó, de Cristo. Que é aqui, os teólogos vão entender que aqui tem os 3 ministérios de Jesus. E que é isso que nos traz a nossa paz, a nossa graça. Ele é a fiel testemunha. Da onde que veio a fiel testemunha? A ideia de profeta. É daquele que traz a mensagem. Quando ele esteve aqui na terra, as pessoas entendem isso aqui, com os teólogos, com as 3 principais ministérios de Jesus. Primeiro, quando ele esteve aqui na terra, ele foi a fiel testemunha. Trouxe a palavra de Deus, fez a vontade do Pai. Trouxe a palavra do Pai. Aí ele vai dizer, ele é a fiel testemunha. E lembrando que testemunho no Apocalipse é uma coisa que vai muito aparecer, que é o martiria, né? Aqueles que sofrem o martírio, as testemunhas. Porque assim como Cristo foi a testemunha, nós também somos a testemunha do Senhor. Aqui é uma identificação de Cristo conosco. Ele é a fiel testemunha. O primogênito dentre os mortos. O que é isso aqui? Enquanto ele esteve vivo aqui, ele foi a fiel testemunha. Quando ele ressuscita dos mortos, aqui primogênito, não é a ideia de ser o primeiro. Mas a ideia de primogênito nessa época é o filho primeiro, da ideia de que é aquele que controla, que é o dispenseiro, que é aquele que tem um controle sobre a herança do pai. Você já entendeu agora, né? Ele é o primogênito dos mortos. Por quê? Que a ideia é que ele, assim como Adão foi o primogênito da criação, agora Jesus também, ele se torna o primogênito agora daqueles que ressuscitam. Ele é o principal. Ele é aquele filho mais velho da ideia de que ele que controla a herança do Pai. Então nós sabemos que nossa herança em Deus, as bênçãos em Deus, estão guardadas porque Cristo é o primogênito dentre os mortos. Ele é o principal. A ideia aqui é de sacerdote, aquele que representa. Então nós sabemos que nós estamos muito bem representados diante do Pai. Nós sabemos que Ele é o primogênito, é aquele que cuida da herança, é aquele que controla a herança. Nossa herança está guardada na mão dele. E ele vai dizer, primogênito dentre os mortos. E o príncipe dos reis da terra. Então isso aqui é lindo.
Enquanto ele esteve na terra, ele foi a fiel testemunha. Quando ele ressuscita e está hoje no céu, ele é o primogênito entre os mortos, ele é o sacerdote, aquele que, tanto que Paulo vai dizer, as nossas bênçãos espirituais estão guardadas nele. Está guardado com quem? Com o primogênito, aquele que controla a herança do pai, né? A ideia do primogênito é essa, da época. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele aí vai dizer que sim, então hoje é o sacerdote nosso, né? Aquele que nos representa. E o príncipe dos reis da terra, agora é a ideia de rei, que vai se consumar, porque lembra, o reino de Deus já começou com a morte de Cristo. A derrota de Satanás já começou na morte de Cristo. Vivemos já debaixo do reino dele. O reino é o próprio Cristo e a igreja é o reino de Cristo na terra. Mas esse reino vai se consumar quando Cristo voltar. Então aqui ele está falando, é o príncipe. Ele é o principal dos reis da terra, é aquele que um dia vai governar. Não vai ser os impérios, não vai ser os governantes, não vai ser os poderes que nós vemos aí no mundo atuando injustos, corruptos, mas é Cristo que vai ser o príncipe, ele vai comandar os reis da terra, ele vai ser aquele que, com o seu poder e a sua palavra, hão de comandar os céus e a terra. Então aqui está trazendo essa perspectiva das três facetas de Cristo, né? Ele como a fiel testemunha, né? O profeta, esse principal, esse sacerdote que representa, né, o seu povo, e ele como rei que governa. Isso é muito importante porque vai vir as bênçãos para nós, isso aí. Tem importância para nós. Porque ele vai falar agora o que aqui? Aquele que nos ama. Isso aqui é lindo. Aqui a cristologia de Jesus é uma das coisas fantásticas. É aquele que nos ama. Quando Paulo fala, lá no capítulo 8, ele vai dizer, lá no último versículo, ele vai dizer assim, olha só, nesse capítulo. Porque nem a morte, nem a vida, principado, profundidade, altura, qualquer outras coisas podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo. A igreja está sendo perseguida. A igreja está sendo afligida. E o que é lindo? Jesus vem e volta para eles e fala. Está acontecendo, né? Mas ó, entenda bem uma coisa. A promessa continua a mesma. Aquele que nos ama. As adversidades estão lindas. Aqui parece que cumpre o que Paulo falou. Nem a morte, nem a vida, principado, qualquer outra coisa pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele nos ama. Ele vem e fala que ele nos ama e que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A palavra sangue vai aparecer muito aqui no nosso estudo. São palavras importantes no Apocalipse. E que nos lavou dos nossos pecados. Aqui é muito importante por quê? Porque o livro do Apocalipse vai trazer o juízo de Deus. Vai trazer o juízo de Deus aos ímpios. Mas o qual é o lindo? É porque ele nos lavou dos nossos pecados, que nós sabemos que nós somos bem-aventurados. Nós fomos livres do juízo de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqui não tem nada de ruim. Aqui tem tudo de bom para nós. São as bem-aventuranças. Porque ele nos lavou com o seu sangue. Não é porque eu e você merecemos. É porque ele nos lavou com o seu sangue. Sabemos que por isso temos as bem-aventuranças de Deus através de Cristo. Por isso. E porque ele nos lavou com o seu sangue, nós hoje não estamos no alvo da sua ira. Nós hoje, porque a Bíblia diz claramente, Salmo 5,5 vai dizer que Deus odeia aqueles que praticam pecado. E por que nós sabemos que nós somos alvos do amor de Deus? Porque ele nos lavou. E não somos alvos desse ódio, dessa ira, desse juízo. Porque Deus é justo. Nós somos alvos do que dele? Porque nós fomos lavados e remidos, o texto vai continuar dizendo o quê? E nos fez reis e sacerdotes para Deus. Olha que lindo. Aqui a ideia, lembra que ele é o rei o príncipe dos reis? Aqui a ideia que vai trazer, porque a grande questão aqui, irmãos, é trazer a ideia que Paulo vai também trazer muito essa ideia, que nós somos o novo Israel. Nós não somos um negocinho que Deus está cuidando enquanto Israel está com problema. Não, nós somos o povo de Deus. Israel perdeu. Perdeu a sua posição diante de Deus e hoje nós somos povo de Deus. E a promessa que aparece lá no Pentateuco para Israel, que ele seria o reino dos sacerdotes, agora é passada para nós. Nós somos o reino dos sacerdotes de Deus. Reino por quê? Porque nós somos reis? Não, porque rei é só um. É porque assim como ele é rei, nós dos lugares celestiais, Paulo vai falar muito isso, nós com ele reinamos já. A perspectiva aqui da terra é de desolação, de tristeza. Mas por que nós somos bem-aventurados? É isso que o livro quer trazer, ele quer mudar a nossa perspectiva, ele quer fazer com que a gente olhe para o mundo de uma forma diferente. Com Cristo nós somos reino, nós somos realeza, nós somos... Aí isso aqui que é lindo, por que ele fala que com o seu sangue nos lavou? Para você não achar que vai ser muito importante, tá? Nós não somos nada, nós não somos grande coisa.
Quando esses louvores hoje em dia que falam por aí, né? Ouro de Ofim, não, nós somos pecadores. Nós não somos realeza porque o sangue dele nos lavou. Não é porque a gente é importante, não, irmão. Isso é pecador. É porque pelo seu sangue ele nos lavou dos nossos pecados. E hoje, por causa disso, podemos ser feitos participantes do seu reino. Não é porque a gente é bom, é porque ele é bom. Ele é gracioso, é sua graça, é sua paz. Ele vai falar, olha só, reino. E não é só reino, vocês não só reinam comigo. Vocês são sacerdotes. Qual é a ideia? Lembra? 1 Pedro 2,9 que vai falar isso? Nós somos feitos sacerdotes. Isso é até o lema da Reforma Protestante. Todos os crentes são sacerdotes, são intercessores diante do Pai. Não existe mais essa ideia de você ter que ir até alguém. Nós temos livre acesso a Deus porque através do seu Filho nós temos acesso ao Pai. Nós somos sacerdotes do mundo. Nós somos os representantes do mundo diante de Deus. A igreja é a instituição mais importante do mundo. É isso que João quer trazer aqui. Vocês são perseguidos mais para Deus, vocês são as coisas mais importantes do mundo. Porque vocês são a luz no meio dessas trevas. Vocês são os únicos que têm acesso a mim, que o homem não tem acesso a Deus. Mas por causa de Cristo e porque fomos lavados com seu sangue, nós temos acesso ao Pai através de Cristo. Nós somos sacerdotes de Deus, sacerdotes reais. E ele vai dizer, olha que lindo, sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre, amém. Aqui ele quer lembrar uma coisa. Por que glória e poder? Porque aqui nessa época o império tinha sua glória. Aqui estava acontecendo uma coisa que Domiciano, isso é uma discussão que se tem, mas em geral o Grant Osborne vai trazer essa ideia, que Domiciano ele é um rei que começou a trazer de uma forma mais forte, né? A ideia de adoração, culto ao imperador. E a igreja passava por esse conflito porque não adorava o imperador. Não se rendia às práticas da cultura romana idólatra. A cultura romana que tem todos os traços da cultura grega, uma cultura extremamente sexualizada, uma cultura totalmente depravada. E o que ele está dizendo aqui? Ó, poder e glória para tudo sempre. Sabe o que é isso para tudo sempre? Os poderes do mundo são temporários. Todos os impérios têm um auge e têm uma queda. Mas sabe o que é o lindo aqui? É que o império dele é diferente do dos homens. Sabe por quê? Porque o império dele não tem fim. Isso é lindo, porque a igreja ela tem uma escolha. Ou ela se rende ao reino temporal dos homens com a sua idolatria, prostituição e imoralidade, ou ela se rende ao reino eterno de Deus. Ele está dizendo que olha só, vocês que estão, porque isso aqui, João quer trazer atenção à igreja e atenção para nós, das concessões que fazemos, dos princípios que nós relativizamos por causa do mundo, a pressão do mundo. Paulo já vai falar sobre isso em Romanos 12, né? O molde do mundo. E ele vai falar que, olha só, vocês têm uma escolha. Vocês servem a esse tempo presente desse império arquitetado que está aí, desse poder, mas ele é temporal e vai cair. E é o que aconteceu. O Império Romano, no ano 475, mais ou menos, o Império Romano do Ocidente vai ser destruído. Mas ele está dizendo que, ó, o meu reino não tem fim. Irmão, passou 2000 anos. E essa profecia vale, sabe por quê? Porque o Império Romano caiu. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo continua firme. Aqui na terra tem crise, tem impeachment, tem rei matando rei, gente tentando se degladiar, Primeira, Segunda Guerra Mundial. Mas lá no céu tem rei. E lá não tem crise. Lá é poder e glória. E é para sempre. É uma escolha. Nós servamos o presente século, que vai ter fim, ou servamos ao reino que não tem fim. É isso que João quer trazer para nós. Ele vai dizer, para todos sempre, amém. Eis que venho com as nuvens e todo olho verá, até os que transpassaram, todas as tribos terão que se lamentar sobre ele. Sim, amém. Isso aqui é lindo. Ele vai dizer, ó, eis que venho com as nuvens, todo olho verá. Alguns vão dizer que isso aqui é uma ideia simbólica, mas é óbvio. O Apocalipse usa ideia simbólica, mas para trazer verdades literais. É óbvio. Alguns vão dizer que isso aqui não é Jesus voltando, que é uma ideia, é a ideia só da sua volta, da sua presença. Isso é loucura. Por quê? Porque lá em Atos, lembra? Quando Jesus está sendo assunto aos céus, os discípulos estão olhando, que eu boto até aqui no lado. Ele vai dizer o quê? Aqueles varões que são anjos, ei, por que vocês estão olhando? Porque da mesma forma que ele foi, ele voltará. Então o texto está falando aqui uma verdade que já foi contemplada em Atos dos Apóstolos.
Ele vai voltar com as nuvens. Não vai ser uma volta simbólica. Ele vai voltar no coração dos discípulos. Ele vai voltar com as nuvens, com poder e grande glória. Ele vai vir visivelmente, que todo olho verá, audivelmente todos vão escutar. Vai ser gloriosamente, vai ser repentinamente. Vai ser algo retumbante. Ele volta com as nuvens com grande poder e glória. E aí chegamos no último versículo, que ele diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. A questão é, o que é esse Alfa e Ômega? Tem um significado, que é a primeira e a última palavra do alfabeto grego. O princípio e o fim, o que significa isso também? Diz o Senhor, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora a pergunta é, quem é essa pessoa aqui? Então onde é que vai vir isso aqui agora, hein? Agora no próximo vídeo nós vamos entender, porque a revelação de quem Jesus é, antes de começar a mostrar o que Jesus faz, vai aparecer no próximo vídeo. Te espero lá. Não deixe de ver. Vamos continuar nessa jornada, porque Cristo tem bem-aventuranças para você com esse livro. É a palavra dele que diz isso. Que Deus te abençoe com essa mensagem, com esse curso, e que te ajude a entender que a volta dele é próxima, que precisamos manter uma vida santa, digna e aguardando a vinda dele. Que nós precisamos ter responsabilidade com o seu reino. Que Deus te abençoe e até a próxima.